Bom, gente, hoje é dia 12, nós estamos na 14ª aula de Física 1. Hoje nós vamos trabalhar com aplicações, tá bom? Nós vamos fazer as aplicações de forças para a gente poder compreender como é que se dá a origem dos movimentos, né? Nós já vimos as 3 leis de Newton, já entramos em cinemática, então nós já temos o conceito sobre a aplicação de forças. O que nós vamos ter agora é a parte mais técnica mesmo, embora tenha muito conceito, mas é a parte mais técnica, como trabalhar com os vetores, como a gente escrever as equações, etc. Tá? Então é isso que nós vamos fazer. Então eu vou compartilhar com vocês a tela para a gente poder, então, dar sequência nisso aqui. Deixa eu parar de compartilhar a webcam. Vou compartilhar a tela com vocês. Tá, já deve aparecer para vocês aí a tela, então vamos lá. Bom, o que é importante para nós nessa aula? Nós vamos trabalhar a projeção de vetores. Tá? Então, além das forças propriamente ditas, nós vamos trabalhar com a projeção de vetores. Então, primeira coisa que nós vamos considerar é uma determinada força aplicada. Então, eu vou fazer um passo a passo com vocês sobre isso para a gente... Deixa eu só fazer uma coisa antes que eu esqueci de fazer. Salvar o arquivo limpo, sem aula. Ah, eu já tinha salvo, sim, tá certo. Então, retiro o que eu disse. Então, vamos criar uma página, vou colar aqui, tá? Para a gente poder entender o que está acontecendo e como trabalhar com isso. Então, aqui nós vemos um objeto, né? Esse objeto está numa plataforma horizontal, portanto, ele está sujeito a 3 forças. Força peso e força normal, que por si só, por estar numa plataforma, não podem colocar o objeto em movimento. E uma terceira força, que é uma força externa, atuando sobre o objeto, nesse caso para a direita, que pode sim provocar um movimento desse objeto. Então nós temos que força... Eu vou colocar no sistema unidimensional, porque só tem uma força externa aplicada sobre o objeto que pode colocá-la colocar o objeto em movimento. Então vai ser força igual a massa vezes aceleração. Dessa forma a gente pode determinar a aceleração do objeto. Um elemento importante matemático que a gente pode utilizar é o que a gente chama de diagrama de corpo livre. Tá? O diagrama de corpo livre nada mais é do que a gente representar um sistema de referências com a aplicação das forças. Então a gente representa aqui a força peso, a força normal, então a força peso, a força normal e essa força F. Isso facilita bastante para a gente, porque agora a gente pode escrever que X vai ser na direção X nós temos as forças resultantes, a força resultante na direção X, que vai ser a própria F, que é massa vezes aceleração na direção X. E em Y nós temos normal menos peso, deixa eu escrever como nós escrevemos a anterior, força resultante na direção Y igual a normal menos peso, que é igual a massa vezes aceleração na direção Y. Ainda que não tenha força em Y, aceleração na direção Y, nós aqui estamos representando para mostrar como trabalhar com o diagrama de corpo livre.
É claro que nesse caso a aceleração é nula. Então, a aceleração sendo nula, nós não levaremos em consideração que haja movimentação na direção y, ou seja, o objeto não sai pulando aí, né, sozinho. Pelo menos não deveria. Bom, e aqui nesse caso que nós vamos trabalhar agora, que eu vou trabalhar com vocês também, um passo a passo, né, nós temos um objeto com uma força inclinada. Essa força, ela não está perpendicular ao peso e à normal. Então, como é que nós vamos trabalhar nesse caso? Né? Então, vamos trabalhar com um diagrama de corpo livre. Tá? Isso aqui é diagrama de corpo livre. Que alguns também chamam de Free Body Diagram, tá? Em inglês. Né? Qualquer uma delas vocês podem encontrar, inclusive em livros traduzidos para o português. Muitos deles eles trazem mesmo na tradução, eles trazem como XY, é o que eu estou escrevendo XY, como FBD por tradição. Então, nós vamos representar as forças aqui, né? Então, vai ter a força normal e a força peso. Então, força normal, força peso. Mas agora, a força F, ela está inclinada de alfa. Então, ela está inclinada aqui de um ângulo alfa. Tá? Como trabalhar com esse ângulo, com essa inclinação? Deixa eu copiar para cá para a gente poder trabalhar somente com... Eu vou trabalhar somente com a força F para a gente poder entender como trabalhar com ela, tá? Então, vamos lá. Bom, nós vamos trabalhar da seguinte forma. Nós vamos fazer a projeção da força F nas direções, nos eixos, melhor dizendo, né, que representam as direções escolhidas por nós. Nesse caso, nós temos x e y, x na horizontal e y na vertical. Poderia ser o contrário? Poderia. Você pode escolher, a escolha é livre. Você que escolhe como você vai representar o diagrama de corpo livre. Então, nós vamos ter aqui a componente x e a componente y. Observe que, nesses casos, eu não coloco setinha em cima do f. Por quê? Porque elas são componentes, mas eu coloco seta em cima das componentes fx e fy. Eu não coloco, mas em f eu coloco, tá? Que é o vetor. Então, nós temos que a componente x é f cosseno de alfa. E a componente y é f seno de alfa. Como que eu sei isso? Eu estou decorando, eu decorei que é assim? Não. O seno do alfa é o cateto oposto. O cateto oposto é representado por fy. Esse tamanho aqui da componente y, da força F, é igual a esse. Então nós temos seno de alfa é cateto oposto sobre a hipotenusa, que é o módulo de F. Então nós temos assim, nós encontramos dessa forma o fy. Olha só, aqui nós temos um triângulo retângulo, então nós temos seno de alfa igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, fy vai ser f seno de alfa. Então, fx e fx, como que nós vamos fazer? O cosseno de alfa é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, fx vai ser f cosseno de alfa. Então, veja que dessas duas formas, nós conseguimos encontrar os valores das componentes.
Tá? Gente, se tiver dúvida, vai escrevendo, vai falando, abre o áudio, se quiser abrir o vídeo também pode abrir, fiquem à vontade, tá? Então veja que dessa forma nós conseguimos escrever então as componentes do vetor f. E aí então, voltando ao diagrama de corpo livre, já tendo agora as componentes x e y, deixa eu copiar isso aqui para frente, né? Aqui, Ctrl C. Com... Como assim com números decimais? Eu não entendi a pergunta, Bruno. Porque eu não usei números aqui. Não, não é seno de meio. O seno... Então, veja só. O seno de um ângulo tem um valor. Aí vai depender. Se θ for igual a 30 graus, então o seno de θ vai ser meio. Mas se θ for igual a 32 graus, então o seno de θ não vai ser meio, vai ser outro valor. Vai depender muito do valor do ângulo. Tá? Então depende do valor do ângulo que você tem. Né? Por exemplo, eu vou usar números dependendo, não é seno de meio, por exemplo. O seno do ângulo vai ser igual a meio. Não, uma coincidência. Não uso, é pura coincidência. Mas não uso não. Por exemplo, se eu usar o ângulo de 30, o seno é meio, mas o cosseno já não vai ser meio, né? O cosseno de 30, nós vamos usar 0,866. Não é sempre assim não, olha aqui, ó. Se é que eu entendi a sua pergunta, depende muito do ângulo. Então você tem ângulo variando de 0 até 90 graus, né, que é o caso que nós vamos usar na física, porque nós, por exemplo, se um ângulo tiver, vamos supor que você tenha um ângulo, vamos supor que você tenha um vetor, melhor dizendo, né, um vetor no segundo quadrante, né? Se ele estiver no segundo quadrante, eu posso usar esse ângulo aqui, ó, esse ângulo alfa. Não tem problema nenhum. Eu uso esse ângulo alfa, calculo seno e cosseno, mas eu sei que se o x estiver para a direita e o y para cima, então a componente x do vetor vai ser negativa. Então eu uso esse fato. Mas é claro que se você preferir, você pode também fazer o seguinte: se o vetor estiver no segundo quadrante, como esse caso aqui, por exemplo, vamos pegar um vetor U, né? Se o vetor U estiver no segundo quadrante, você vai poder colocar o ângulo aqui também, não tem problema nenhum. Daí você calcula, ao invés de 90, o seno vai ser positivo, né? Porque o seno positivo é esse eixo aqui. Então, você vai ter um seno positivo, mas o cosseno é negativo, né? Então, aí vai depender muito do ângulo, né? Então depende de caso para caso, tá? Não leva isso como regra geral não, Bruno, senão... Tá certo? Beleza. Então tá bom. Veja que então nós vamos escrever, nós vamos trabalhar com o diagrama de corpo livre desse caso da aplicação da força F fora de um dos eixos que nós consideramos. Nesse caso aqui, nós vamos ter uma componente x e uma componente y. Opa, ficou torto. Então nós vamos ter uma componente x e uma
componente y. Então, quando a gente vai escrever, nesse caso, x vai ser fx igual a massa vezes aceleração em x. E y vai ser Fy mais a força normal menos a força peso igual a massa vezes a aceleração na direção y. E aí vai depender se a y vai ser zero ou não, tá? Mas nós temos essa representação das equações de movimento, né, de um objeto sujeito a essas forças. Tá? Aqui nós não podemos dizer que é zero, porque a força F, a componente y da força F, ela pode sim ser a responsável por um movimento vertical. Então, não estou dizendo que não tem. Bom, essa é a forma que a gente usa, a técnica que a gente usa para representar o diagrama de corpo livre. Tá certo? Então, vamos observar Vamos observar aqui uma forma que nós temos de poder entender, né? Nesse caso aqui tem atrito, tá? Deixa eu tirar o atrito, vai, por enquanto. Tá, eu vou tirar o atrito, e aí qualquer força que a gente aplicar, ele vai se deslocar até parar. O que nós vamos querer ver aqui? Nós vamos querer ver o seguinte: repara na força normal e na força gravitacional, na força peso. Então nós temos a força normal e a força peso. Se nós mostrarmos aqui, deixa eu ver, cadê? Aqui, o diagrama de corpo livre, vamos observar a força normal se inclinando. É isso que nós queremos ver. Espera aí. Qualquer pequena força que a gente aplica aqui, o objeto vai se locomover porque não tem força de atrito. Olha a força normal se inclinando, ela inclinou. Ela estava na vertical e agora ela inclinou, tá? Isso é o que acontece num plano inclinado. Vamos observar? Tá. Então, num plano inclinado, cadê aqui, o plano inclinado, né? Então, num plano inclinado, como que a gente pode representar? Veja que, deixa eu colocar um ângulo, determinado ângulo aqui. Vou colocar aqui 30 graus, tá? Para dar um seno meio, né? O Bruno gosta. Vamos colocar aqui também um ângulo, determinado ângulo, alfa. Um ângulo qualquer de inclinação. Vamos lá, forma. Vou colocar um objeto qualquer sobre essa... Deixa eu inclinar ele de 30 graus também aqui. Ok, para ficar bem certinho, né? E esse objeto, ele se encontra nesse plano inclinado. Então agora vamos ver o que vai acontecer com ele quando ele estiver sujeito às forças peso e normal. Então essa é a força peso, aqui a força normal. Tá? Bom, então nesse caso, deixa eu fazer isso aqui, tá? Então, nós vamos representar um diagrama de corpo livre como a gente vem acostumado a fazer. Tá? Então, vou representar aqui o diagrama de corpo livre. E o diagrama de corpo livre, ele vai nos trazer a força normal, que é perpendicular à plataforma, à rampa, e a força peso. Observem que, por escolha nossa, você pode escolher qualquer eixo. Então eu escolhi o eixo X na horizontal. Vou colocar o eixo X, deixa eu colocar o X para a esquerda, tá? Você pode colocar para onde você quiser.
eu quero colocar para a esquerda. E agora nós vamos fazer a projeção das forças que não estão nos eixos x e y. Então eu vou projetar a força normal nos eixos x e y. Com isso nós vamos ter a componente da força normal na direção y e a componente da força normal na direção x. E aí nós podemos escrever então que na direção x a força resultante vai ser a força normal, a componente da força normal, que é igual a massa vezes a aceleração na direção x. E na direção y, nós vamos ter a força resultante na direção y, que vai ser normal, a componente da força normal na direção y menos peso igual a massa vezes aceleração em y. Eu não posso dizer que a aceleração em x é zero, e nem que a componente da aceleração na direção x é zero, e nem que a componente da aceleração na direção y é zero. Eu não posso dizer isso. Por quê? Vamos observar na figura. Primeiro, deixa eu copiar essa figura aqui, porque eu não posso perder ela, tá? Bom, observa na figura. Nós vamos representar aqui a componente da aceleração na direção x e na direção y. Então, eu representei aqui a aceleração na direção y e na direção x. E esses dois, eles nos dão como consequência... Peraí, deixa eu ver um pouquinho aqui. Ele vai dar aqui, tá? Então, o vetor aceleração, que é o que nós queremos. Deixa eu só corrigir esse daqui. Deixa eu... Oh, meu Deus. Aí, pronto. Aqui vai ficar melhor, tá? Então agora deixa eu apagar aqui. Aqui, pronto. Agora sim. Então a aceleração ela tem que ter as componentes x e y, porque senão nós não vamos ter como resultado uma aceleração para baixo. Não sei se vai ter aceleração, mas se tiver, eu tenho que ter as componentes x e y nessa representação. Nós vamos propor uma nova apresentação. Uma nova não, uma outra representação. A representação que nós vamos propor agora não é uma representação com x na horizontal, mas é uma representação com x inclinado igual a rampa, 30 graus. Tá? E com isso nós vamos ter a perpendicular a ela pronto. Aí, pronto. E nós vamos escolher. Então eu escolho x para baixo aqui e y nesse sentido. Então, como a escolha é livre, eu quis escolher dessa forma. Podemos? Podemos. Então eu vou escolher assim. E aí o que nós vamos fazer? Agora nós vamos representar as forças no diagrama de corpo livre, um diagrama de forças. Então nós vamos ter a força peso e a força normal. Veja que agora na força normal eu não vou colocar a setinha em cima. Por quê? Porque eu estou representando a componente da força normal. E a força peso? Não, a força peso nós vamos fazer a
projeção dela. Quando nós fazemos a projeção da força-peso, tá? Nós temos aqui a componente da força-peso na direção X e a componente da força-peso na direção Y. E nesse sistema de referência, nós temos também a aceleração na direção do movimento. Então, nós vamos ter a aceleração na direção X. Não, Bruno, são duas propostas diferentes. Primeiro, a gente pensou o seguinte: vamos fazer o diagrama de corpo livre na direção, tendo um dos eixos na direção horizontal e o outro na vertical, como é tradição. Mas a gente viu que não é conveniente. Então, essa escolha não é conveniente. Em termos técnicos mesmo. Podemos usar isso aqui? Podemos, mas para que nós vamos usar se nós temos uma que é conveniente? Essa daqui é conveniente. Por quê? Porque, olha só, eu não tenho que projetar a aceleração. A aceleração já está na direção X. Então, não precisamos fazer projeção da aceleração. Quer ver? Olha como vai ficar mais simples. Vamos escrever agora, Bruno, as equações para X e Y. Em X, nós temos Px como força resultante na direção X, é a componente da força-peso na direção X, igual a massa vezes a aceleração na direção X. Em Y, nós temos normal menos a componente do peso na direção Y, igual a massa vezes a Y. Só que, agora que vem a questão interessante, a Y é zero e a X é A. Então, olha a facilidade, nós conseguimos facilitar o nosso cálculo utilizando uma escolha adequada. Uma escolha conveniente. Ficou muito conveniente essa escolha por conta da aceleração e da projeção da força-peso. Eu não preciso da aceleração na direção Y. Por que eu não preciso? Porque ela é zero. Então não vou nem utilizar. E eu sei que a força normal e a força-peso não são suficientes para colocar o objeto em... Desculpa. A força normal e a componente da força-peso na direção Y não são suficientes para colocar o objeto em movimento na direção Y. Portanto, como ele já está em movimento na direção Y, a velocidade dele em X, né? A velocidade dele em Y é zero e vai continuar sendo, porque não tem forças, não tem força resultante. A força resultante é nula, tá? Bom, mas aí tem uma força que nós podemos trazer para cá, para nossa conversa, que é a força de atrito. Eu vou parar de inclinar e vou colocar um atrito aqui, tá? Então vamos lá, vamos colocar o atrito aqui. Certo? Então, veja que eu vou aplicar uma força. Olha só, eu vou aplicando a força, vou aumentando a força e nada. Agora vai se mover. Se moveu. Parou porque tem atrito. Vamos observar agora, olha o gráfico não, a setinha da esquerda. Tá? Repare na setinha da esquerda. Olha, ela vai aumentando junto com a amarelinha, com a laranja. Ela vai aumentando, vai chegar uma hora que ela vai diminuir drasticamente, quer ver? Olha lá, ela vai aumentar, 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 até, olha como ela diminuiu rápido. O que significa ela diminuir rápido? Significa que, vamos ver novamente,
Tá? Olha só, olha o vermelho, vai aumentando, 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 e chega uma hora que ela diminui drasticamente. E justamente quando ela diminui, o objeto entra em movimento. Ah lá, entrou em movimento. Não, aí que tá, o atrito não é quebrado. O que acontece é que nós temos dois regimes de atrito aqui representados. Nós temos o regime de atrito estático e o regime de atrito cinético. O que é o atrito estático? O atrito estático, ele é caracterizado pelo objeto não entrar em movimento. Na verdade, pode até ter movimento e nós vamos trabalhar com isso mais para frente. Mas para nós aqui agora, nós vamos considerar que ele está realmente estático. Né? É o regime, então, que ele está parado. Por que ele está parado? Porque a força aplicada não consegue movimentá-lo, não consegue tirá-lo da situação que ele está. Olha para você ver. Vamos ver aqui, cadê? Reproduza, vamos. Ah, tá, volta. Agora sim, vai lá. Olha, a força aplicada é FA. Você está aplicando força, ele não está saindo. De repente, ele sai de uma vez. Porque a força de atrito diminui e pronto, ele saiu. Vamos observar aqui. Esse gráfico aqui, ó. Deixa eu colocar ele sozinho aqui, para a gente poder compreender o que está acontecendo. Então veja que nós temos dois regimes. Tem o regime de atrito cinético e tem o regime de atrito estático. O que acontece? Nós vamos aplicando uma força, tá? Uma força... Espera aí um pouquinho. Eu corrigi e não corrigiu. Tá errado aqui. Tá? É aqui, ó. Força de atrito. Então, vamos reparar o seguinte, nós vamos aplicar uma força e nós vamos aplicando a força, aplicando a força, aplicando, chega um ponto que é o valor máximo da força de atrito estático. É o máximo valor da força de atrito estático. A partir desse ponto, a força que nós vamos aplicar, o objeto já está em movimento. Então nós estamos no regime de atrito cinético. O que acontece é que o coeficiente de atrito estático é maior do que o coeficiente de atrito cinético. Então a força de atrito estática é maior do que a força de atrito cinética. Isso pode ser observado quando vocês vão empurrar um móvel, por exemplo. Vamos lá, você vai empurrar um móvel. Quando você vai empurrar o móvel, quando você vai empurrar ele, você tem que aplicar uma força, uma determinada força. Quando ele já entrou em movimento, a força que você precisa aplicar é menor. Vocês já observaram isso, gente? Você vai aplicar uma força, você aplica a força, aplica, chega uma hora em que o objeto começa a se locomover e você aplica uma... Aí a força que você precisa aplicar para mantê-lo em movimento é menor. Vamos lá, você vai empurrar o carro do seu sogro. O carro do seu sogro não está se movendo, não está pegando. Aí você vai empurrar o carro. Não se empurra carro hoje, porque senão você pode desconfigurar toda a placa elétrica dele, o sistema elétrico dele, né? Então não se empurra. Mas vamos lá, o seu sogro pediu, você vai lá empurrar, tá? Quando você vai empurrar, quando você começa a empurrar o carro, você tem que fazer uma força muito maior para colocá-lo em movimento do que a força que você precisa colocar quando ele já está em movimento. Então eu vou te dar uma dica aqui. Se você for empurrar o carro do seu sogro, o que você vai fazer? Você vai chamar o seu cunhado. E quando você aplicar a força inicial para colocar ele em movimento, você vai fingir que vai aplicar força e não vai. Vai deixar toda a força para o seu cunhado aplicar. Então o seu cunhado vai aplicar força por você. Quando o carro já estiver em movimento, aí você pode ajudar, porque daí a força vai ser bem menor. E aí você divide com ele, vai ficar menor ainda. Tá? Então, é uma dica que eu dou para vocês. Vocês entenderam, gente? Essa ideia? Certo. Bruno entendeu que o atrito não é quebrado, mas sim você
passa de um regime para outro? Coitado nada, é cunhado. Cunhado, gente, cunhado. Cunhado é tão insignificante que nem tem nome, tem apelido. Gente, eu tô brincando, é claro, né? Eu adoro meus cunhados, gente boa demais, dos dois lados da família, então é claro que é uma brincadeira, né? Mas vocês compreenderam, né, a ideia do atrito, né? Então, vamos observar novamente o que está acontecendo aqui. Vamos lá. Opa, volta. Vamos lá. Então, a força aplicada FA, ela vai sendo igual à força de atrito até o momento em que sai do regime estático e passa para o regime cinético. Nesse momento, ele entra em movimento. Tá? Beleza. Ótimo. Bom, o que mais nós podemos dizer sobre isso? Sim, sobre as propriedades da força de atrito. Vocês estão ouvindo um barulho aí, gente, mas é inevitável, tá? Não tem como. Trabalhar em casa, ensino remoto, é isso mesmo. Veja que nós temos aqui uma força de atrito. Tá? Então ela está aplicada perpendicular à força normal. Então nós temos força F aplicada, força peso, força normal e força de atrito. O atrito ele é caracterizado, por enquanto, nós vamos caracterizar assim, por uma grandeza física que está relacionada com a propriedade dos materiais que estão em contato entre si. Então nós vamos chamar isso de coeficiente de atrito. Além disso, vai depender do contato entre os dois. Não só do tipo dos materiais, dos materiais que estão em contato, mas também do contato em si. Então, a força de atrito, ela precisa ser proporcional a essa grandeza, que nós chamamos de μ, que é o coeficiente de atrito, vezes a força normal. Essa é a força de atrito. Então, μ, por enquanto, nós temos o μ estático e o μ cinético. Então, essa digamos assim, é a definição de força de atrito, certo? E aqui é o que a gente tinha conversado antes sobre o gráfico. Bom, agora nós vamos fazer uma outra simulação. Tá? Eu vou colocar esse objeto na rampa. Tá? Deixa eu ver se eu consigo colocá-lo na rampa. Vou colocar ele em 6. Pronto. Está aqui em 6. E agora nós vamos começar a inclinar. Vamos inclinar. Olha, pode ver que ele não cai. Ele não cai. Vamos subir mais? Opa, caiu. O que aconteceu que ele não caía e agora ele cai? Vamos repetir? Bom, primeiro nós vamos colocar ele na rampa. Vai para a posição 6, certo? E agora nós vamos inclinar. Observa que você tem uma força de atrito e de repente ela diminui de novo. Então estava no regime de atrito cinético e passou de atrito estático e passou para o atrito cinético. A Júlia pergunta: a força de atrito fica menor que a aplicada? Isso, Júlia, isso mesmo. A força aplicada, Júlia, ela pode ser a mesma. Vamos supor que a força aplicada seja 10 newton. Você está aplicando 10 newton? Beleza, vai ser o 10 newton. A força de atrito estática pode ser 12. Nesse caso, você não consegue vencer a força de atrito. Mas vamos supor que você começa a aplicar a força do zero. Então você começa do 0, 1, 2, 3 e a força de atrito vai até o 12. Chegou no 12, a força aplicada vai ser igual à força de atrito. Ainda não tem movimento. Quando você sai do 12 e vai para o 13, a força de atrito não acompanha. Ela chegou no máximo, que é 12.
Então você passou 1 newton do limite da força de atrito. Esse 1 newton que você passou é suficiente para colocar o objeto em movimento. Quando você passou, o que aconteceu com a força de atrito? Saiu do regime estático e foi para o cinético. Ela diminuiu consideravelmente, então vai ter movimento. Tá? Que é o que nós observamos aqui nesse caso aqui. Tá? Deixa eu colocar mais rápido um pouquinho. Olha lá, caiu. Vamos ver por que isso acontece? Deixa eu voltar uma anterior aqui, criar uma página. E nós vamos fazer a seguinte proposta agora. Tá? Nós temos aqui o objeto vai ser colocado num plano e nós vamos inclinar esse plano. Aqui, vai. Vamos lá, 30 graus tá bom, certo? Então, vamos colocar ele aqui também. Tá? Então, eu vou colocar o objeto aqui no plano e vou colocar ele aqui também no plano inclinado. Opa! Então, pronto. Aqui nós temos dois casos. Um primeiro caso, que nós temos, então, a força... Opa! Aqui, pronto. Nós temos a força peso e a força normal. Então, nesse caso, ele não tem iminência de movimento, ele não vai ter uma tendência a movimento, porque só tem forças na vertical, não tem na horizontal. Mas observemos que quando ele sai da vertical, da horizontal e vai para a vertical, então agora nós vamos ter um ângulo alfa aqui. Então nós vamos ter a força peso, que continua sendo na vertical, e a força normal, ela sofreu uma inclinação. Ela sempre é perpendicular ao plano no qual o objeto se encontra, então nós vamos ter uma força peso e uma força normal. Então o que vai acontecer? A soma vetorial dessas duas forças, a soma vetorial dessas duas forças vai nos dar um vetor força resultante na direção do movimento. Então aqui nós temos uma força resultante, tá? E se nós temos também uma força de atrito, então nós temos aqui a força de atrito, então vai ter uma competição entre a força resultante e a força de atrito. E nós podemos escrever da seguinte forma: para força resultante, vou colocar em módulo, tá? Força resultante é menor ou igual à força de atrito, regime estático. Para força resultante maior do que a força de atrito, regime cinético. Tá? Então, vamos voltar lá que eu quero mostrar uma coisa para vocês. No plano inclinado. Peraí, deixa eu... Não era bem isso que eu queria fazer. Vamos colocar aqui 6, tá? Então vamos colocar ele no 6. Eu não quero... Eu quero colocar a soma das forças. Então,
Deixa eu tirar o... Não, deixa com atrito, vai. Vamos deixar ele pausado aqui. Eu não quero que ele caia, que ele se mova agora, tá? Deixa eu ver, mesmo com atrito... Isso, sem atrito. Vamos dar uma olhada. Ah, já respondi? Tá. Alfa de 30 graus, exato. Vamos dar uma olhada aqui, olha só. Nós temos aqui a força de atrito. A força de atrito é essa vermelha. Desculpa, não é força de atrito não. Essa vermelha aqui... Porque tá sem atrito. Deixa eu limpar tudo, tá? Limpa, cadê? Aqui, reiniciar tudo. Vamos lá, reiniciar. Isso. Agora eu vou tirar aqui. Cadê? Posição do objeto. Vou colocar ele na rampa. Vamos inclinar. Observa, deixa eu colocar aqui o diagrama de corpo livre. Observem a seta amarela aqui no... Ele parou de funcionar, parece. Travou, sim. Só um pouquinho, gente. Tá. Deixa ele carregar aqui. Enquanto isso, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma consideração, fiquem à vontade. E demora um pouquinho, né? Porque até ter todos os módulos aí. Vamos lá. Então, gelo, sem inclinação. Vou colocar ele em 6 metros, vou colocar ele na rampa, só isso que eu quero fazer, tá? E agora nós vamos inclinar. Mas para inclinar, eu queria que vocês olhassem Ah, tá. É verdade, pode ser mesmo. O Windows 10, né? Ele fica travando, né, Michael? Pode ser mesmo. Gente, observem agora esse vetor em amarelo aqui, essa seta amarela, ela vai inclinar. Tá? Opa, cadê? Ah, pronto. E agora? Onde que está ela? Fechou. Ver. Legal, cara. Legal. Gostei. Pronto. Tá? Deixa eu fixar ela. Isso. Mas... Então vamos lá, vamos aumentando agora. Olha aqui nesse gráfico pequenininho aqui, nesse diagrama, dá uma olhada no amarelo. Eu vou inclinar, olha o amarelo inclinando também. Ah, inclina, filho. Aí, travou de novo, tá vendo? Vamos lá. Enquanto ele carrega, observem aqui. A força normal aqui, ela está na vertical. Aqui, no de baixo, quando nós estamos num certo ângulo alfa, ela está inclinada. Então veja que ela inclinou. Então, à medida que a rampa, que a plataforma vai sendo inclinada, o vetor força normal também vai se inclinando, porque lembra que a força normal ela é perpendicular à superfície. Então, quando a gente... Vou colocar ele no 6, vamos lá ver. À medida que... Olha lá ele inclinando, tá vendo? Ele vai inclinando. E à medida que ele vai inclinando, vai ter uma força
resultante, é que nós não queremos que ele se mova embora, mas ele tem uma força resultante que vai colocá-lo em movimento. Que força é essa e da onde ela vem? É justamente da soma desses dois vetores força aqui, força normal e força peso, você tem uma força resultante. Veja que nesse caso aqui, de cima, a força resultante é zero. No de baixo, com a inclinação da força normal, vai aparecer uma componente aqui da força peso que vai fazer com que o objeto desça. Então o objeto vai descer. À medida que for inclinando, ele vai ter uma tendência a movimento. Se tiver a força de atrito, o que vai acontecer com a força resultante? Ela vai ser igual à força de atrito, vai estar nesse regime aqui estático, até um ponto. Que ponto é esse? É esse ponto aqui, ó. Então, quando a força F, que é a força resultante, se iguala ao máximo, ao valor máximo da força de atrito estático, quando esses dois valores aqui são iguais, um pouquinho mais que você passe aqui, pronto, já vai entrar em movimento. Entrou em movimento porque saiu do regime estático e foi para o regime cinético. Tá? Então, vamos fazer as contas para a gente entender isso aqui. Então, vou pegar só esse daqui, esse gráfico, para a gente poder fazer as contas. Tá? Então, tá lá. Então, veja que nós temos aqui uma... Na direção X, então nós vamos colocar a direção X na direção de movimentação, de tendência de movimentação do objeto. Então, na direção X, nós vamos ter que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. A força resultante, aqui eu coloquei FR, tá? Deixa eu então fazer o seguinte aqui. A força resultante entre a força peso e força normal, ou seja, a soma da força peso com a força vetorial, a soma vetorial do peso da normal, vai ser a força R, e nós vamos tirar dessa força a força de atrito, descontar. Por quê? Porque agora tem a força de atrito. Então, FR menos a força de atrito vai ser zero. No regime no limite. No limite do regime estático, né, temos a iminência de movimento. É a iminência de movimento. Onde que nós estamos mesmo? Nós estamos nesse ponto aqui. Exatamente nesse ponto aqui, ó. Tá? Então, como nós estamos nesse ponto, nós estamos na iminência de movimento. Se nós estamos na iminência de movimento, ainda não há movimento. Então, nós vamos escrever FR menos força de atrito igual a zero. Tá? Porque a aceleração é nula, porque é iminência de movimento, ainda não tem movimento, mas é um pouquinho mais vai ter movimento. Quem é a força resultante entre a força normal e a força peso? Vamos lá. Vamos construir aqui o diagrama de forças, né? O diagrama de corpo livre, que a gente chama. Eu não sei porque tem hora que ele não pega, ó, ele mostra o... Aí vai. 30 graus. Tá? Deixa eu diminuir um pouquinho aqui, porque eu não quero ele muito grande. Tá? E...
aqui. E aqui, tá? Bom, eu vou colocar como a escolha é nossa. Então eu vou colocar o x para baixo no plano e vou colocar y para cima. E vou trabalhar apenas com a força peso, porque a força normal está no eixo y. Então eu vou trabalhar somente com a força peso. Tá? Então essa é a força peso e nós temos as suas componentes. Nós temos as suas componentes. Uma das componentes em x e a outra componente em y. Então nós temos aqui px e py. Então, como o ângulo é alfa aqui, então aqui também vai ser alfa. Então nós temos que px é p seno de alfa. Basta, nós não queremos, basta a gente ter o peso, não precisamos a normal ainda. E py é p cosseno de alfa, tá? Porém, veja que nós temos a força, o FR. FR é a própria componente do peso na direção x, que vai ser massa vezes gravidade vezes seno de alfa. E a força de atrito é o coeficiente de atrito vezes a força normal. Mas quem é a força normal? Veja que se nós... Agora eu vou colocar a força normal lá. Se nós colocarmos a força normal aqui no diagrama, nós vamos ter a força normal aqui e, portanto, força normal menos PY é igual a zero. E temos como consequência que a normal é PY. Logo, a força de atrito vai ser μ vezes PY, que é mg cosseno de alfa. Então, nós temos essas duas caras. O que é PY, Bruno? Que eu não entendi. A força normal, é isso? Isso, perfeito, PY. Tá. Então, se nós formos trabalhar essas duas aqui, perdão, né, dando continuidade aqui, nós vamos ter mg seno de alfa menos μ mg cosseno de alfa é igual a zero. Vamos lembrar que nós estamos trabalhando no regime estático, então é μs. Então nós vamos ter, dividindo tudo por mg, nós vamos ter seno de alfa é igual a μs cosseno de alfa. Então o coeficiente de atrito estático vai ser a tangente de alfa. Mas qual alfa? Alfa é igual a θ na iminência de movimento. E eu não posso fazer isso para outros ângulos. Então nós vamos ter a tangente de θ. Porque θ é o ângulo da iminência de movimento. Tá? Vamos ver se confere? Gente, vai elaborando as perguntas aí, tá? Que daqui a pouco a gente vai ver. Vamos colocar atrito. Eu não sei por que esse site não está funcionando direito. Pode falando, Bruno. A parte da tangente, tá? Tangente de θ é seno de θ sobre cosseno de θ. Confere? Aqui nós temos seno, passo dividindo o cosseno e aí nós vamos ter tangente.
Como o alfa é o ângulo, nós queremos que o alfa seja na iminência de movimento, então ele vai ser o θ. Porque o θ é o ângulo da iminência de movimento. Tá certo? Deixa ele carregar. Eu queria mostrar para vocês aqui, gente. Se não me engano, o coeficiente de... Opa! O coeficiente de atrito que ele usa lá um dos, você pode mudar, né? O coeficiente de atrito estático que ele usa é 0,5. Uma vez que nós obtivemos que na iminência de movimento nós temos o coeficiente de atrito estático e ele é igual a tangente de θ, então o θ vai ser o arco cuja tangente é ms, aplicando a operação inversa. Portanto, o θ vai ser o arco cuja tangente é 0,5. Então, eu não lembro se é 0,5, deixa eu ver se é. 0,5. É isso mesmo, que vai ser 26,6 graus. Então, nas nossas contas, nós obtivemos que o ângulo para que ele comece a se mover vai ser, quanto que eu falei? 26,6 graus. Deixa eu colocar ele aqui em 6, tá? Olha lá, ele vai descer, mas nós estamos em 30 graus. Então agora eu vou colocar em 0, tá? Vou colocar em 0 e vou colocar ele em 6 metros, tá? Então, se é 26,6, será que é? Eu vou colocar 26,5 inclinado. É MS 0,5, tá certo. 0,5, 26,5 graus. Tijolo, vetores força, gelo, ok. Deixa eu ver uma coisa aqui, 26,6. Vou colocar ele em... Deixa eu desligar o som. Vou colocar em 6 metros, tá? Aí ele começou a cair. Deixa eu colocar ele em 0 novamente. Vamos colocar em 0. Vamos colocar ele em 6. Tá? 6 metros. Agora eu vou colocar ele em 26,5. Ah, tá. É isso mesmo. Ó. Ele não cai. Lembra que nós calculamos o ângulo como 26,6. Vamos ver se ele vai cair com 26,6. Caiu. Então veja que até 26, é porque é quase 26,6, é 26,56. Então eu fiz a aproximação. Então entre 26,5 e 26, perdão, até 26,5 ele não desce. A partir disso ele vai descer. Vamos ver se a gente coloca aqui. Vamos colocar ele no... Vamos colocar em 0 primeiro. Vamos colocar ele em 6. E agora a gente vai colocar 26,55. Ele muda para 5, tá vendo? Então a precisão desse simulador é de uma casa decimal. Então não tem como a gente aumentar esse valor. O que a gente pode saber é que o ângulo que nós calculamos está correto. 26,6 é porque o coeficiente de atrito estático é 0,5. Ou seja, nós podemos também fazer a experiência que nós já fizemos. Como? A gente vai aumentando. Eu posso aumentar aqui também, tá? Nós vamos aumentando a inclinação, aumentando até que, ó, 25 graus, 25,9. Tá? Agora ele caiu, 27,8, né? Então é um pouquinho impreciso, mas a gente consegue chegar no resultado, tá? Então
o nosso cálculo mostra uma forma de obter o valor do ângulo de inclinação. Não influencia, Bruno. O Bruno pergunta se a distância que ele está da rampa para o chão influencia em algo. Não, não influencia. E por que não influencia? Porque a influência que a gente tem é somente essa aqui, tá? Então, são essas aqui as influências. As influências são os materiais que estão em contato e a força normal. Não existe aqui nada relacionado à posição dele. Então você não tem a força de atrito relacionada à posição. Quanto mais inclina, a força vetorial aplicada a uma velocidade média. Como faremos isso? Tem velocidade? Não, não tem, Michael. É porque você está falando assim, que deveria ter uma influência da velocidade que você impõe na inclinação. Quer dizer, quanto mais rápido você inclinar, mais você vai ter um efeito. Você pode ter um efeito anterior a isso? Não, não tem. Né? La garantia sou eu, né? Como tinha uma propaganda, né? Vamos lá. Vou colocar no 6. Então, não dá. Não. O que acontece é que a velocidade está relacionada à inclinação. Mas isso tudo a partir de 26,6. Então, 26,6, você vai ter lá. Vamos colocar o vetor soma. Olha só o vetor soma nessa inclinação. Então, o vetor força resultante, para essa inclinação, é um valor. Vamos agora, deixa eu colocar 6 novamente, para colocar ele na rampa. E agora nós vamos colocar, por exemplo, 70 graus. Olha o vetor resultante verde, ele é muito maior. Então o que acontece é que quanto maior a inclinação, maior vai ser a força resultante. Então a aceleração também vai ser maior do objeto. Certo? Isso sim. Isso sim. Quer ver? Vamos simular no MOOC. Vamos simular no MOOC para você ver. Tá? Opa. Vamos fazer uma simulação e agora eu vou tentar ser preciso nesse cálculo aqui, nessa forma que nós vamos fazer aqui, tá, gente? Eu vou tentar ser o máximo preciso para poder a gente ter um resultado bom. Vamos colocar lá 45 graus, tá? Deixa eu diminuir ele um pouco aqui. Aqui. Então tá. Aí tá, 45 graus. Certo? Opa. Não faz comigo, não. Pronto. Então, vamos fazer o cálculo para 45 graus para a gente ver como é que vai ficar. Tá aqui. Agora nós vamos colocar as forças aqui agora. Então nós temos a força peso e a força normal. A força normal seria 45, 135. Tá? Vou tentar ser bem preciso, embora isso nem sempre seja possível. Aí. Tá. Então eu vou diminuir a força normal. Porque na verdade ele tem que fechar um
um paralelogramo aqui, tá? Pronto. Vamos colocar agora a força resultante. Vai ser quanto que eu falei? 45? Então, 135. Opa, não. Perdão, fiz um negócio errado aqui. Aqui. Pronto. Tá bem preciso, tá, gente? Então aqui tá a força resultante. Nós temos também a força peso e a força normal, tá? Eu vou tirar agora essas referências que nós colocamos aqui, só para ficar claro para nós, tá? Quando o gráfico estiver bem naquele ponto máximo, perto da quebra, da força estática, perto de quebrar o regime, né? O regime estático não é força estática não, tá? É regime estático. Esse paralelogramo vai se transformar em um quadrado. Depois a gente pode observar isso daí. Então, aqui nesse caso, veja, nós queremos ver o comprimento mesmo dessa força. Agora, eu vou fazer o seguinte. Opa, não era para fazer isso. Agora sim. Tá, deixa eu diminuir. Eu vou inclinar um pouquinho mais esse daqui agora. Tá, então vamos... Deixa eu ver se eu consigo inclinar só... Opa! Deixa eu ver se eu consigo inclinar ele aqui. Não sei se eu vou conseguir não, mas... 30 graus. Tá bom. Tá? Então veja que agora ele está bem mais inclinado, né? Eu vou só corrigir a força-peso aqui, porque ela não pode ser nessa... Ela tá muito... Ela tem que inclinar, ela tem que ser na vertical. A força-peso é sempre na vertical, tá? Então vamos colocar a força-peso aqui na vertical. Então vai ser aqui na vertical. Opa. Difícil pegar ele aqui porque... Ah, sujeito, você não vem não, é? Ah, quero ver se não vem. Vai no MOOC. Ah, esse aqui nem precisava, tá? Esse aqui nem precisava vir. Tá? Então a gente vai observar nesse caso aqui
A força, aqui é a força peso, tá? A força normal, ela vai diminuindo. Aí, quando ela inclina no máximo, a força normal é zero, né? Então, o que acontece? Nós podemos ver que quanto maior a inclinação aqui, menor vai sendo a força normal e, consequentemente, menor vai sendo a força de atrito. Porque a força de atrito depende diretamente da força normal. Tá? Que foi essa pergunta que vocês fizeram. Certo? Então, com isso, nós temos a representação das forças. Então, quanto mais inclinado, né, menor vai ser a força de atrito. Não tem uma relação direta com a aceleração. O que a gente sabe é que quando a aceleração for zero, quer ver? Vamos lá. Aqui nós podemos, sem considerar a força de atrito, nós vamos ter que Px vai ser igual a massa vezes gravidade vezes o seno do ângulo θ, tá? Quando o ângulo θ for 90 graus, então seno de θ vai ser igual a 1 e o Px vai ser igual a massa vezes gravidade, que é igual ao próprio peso. Ou seja, a componente y vai ser zero. Faz sentido, porque daí você vai estar totalmente... esse gráfico ele vai estar na vertical. O objeto em si... Deixa eu ver se eu consigo pegar o objeto aqui. Tá? Ctrl+C, Ctrl+V. O objeto em si, 90 graus, tá? Ele vai estar aqui. Lembra que o nosso x é aqui, ó. X, x e x. Então a força peso, ela está totalmente na direção da rampa, tá? Então a força peso está totalmente, então por isso que P é igual a Px, que é igual a massa vezes gravidade. Nesse caso aqui, o atrito já não influencia mais, porque a força normal é zero. Por que a força... Como que a gente sabe que a força normal é zero? Não tem componente y. A componente y é zero, portanto não tem força normal. A força normal não tem contato. Se não tem contato, então podemos dizer que quem influencia... Aí nós vamos ter somente a Px atuando. E se nós temos só a Px atuando, então a força vai ser massa vezes aceleração, que vai ser igual a Px, que é massa vezes gravidade. Ou seja, a aceleração vai ser exatamente a aceleração gravitacional. Isso não acontece nos outros casos, porque nos outros casos nós temos a força de atrito. Como nós temos a força de atrito, nesses dois casos, então a aceleração não vai ser zero. Ou não vai ser zero, não vai ser a gravitacional. Aqui nós temos a força de atrito e aqui nós temos a força de atrito. Então, se a gente colocar a força de atrito nesses casos, vamos pegar esse caso aqui. Opa! Vamos pegar esse caso aqui. Opa! Deixa eu pegar a borracha, que às vezes é mais fácil apagar com a borracha. Tá? Deixa eu... Então vamos lá. Aqui tem força de atrito. Então a força... a FR é a força resultante entre o peso e a normal. Então FR vai ser Px. Então na direção x nós vamos ter Px menos a força de atrito,
igual a massa vezes a aceleração na direção x. Px é massa vezes gravidade vezes o seno de θ, menos μ, e aqui nós estamos tratando do regime cinético, que eu quero que tenha movimento, massa vezes gravidade vezes o cosseno de θ, que é igual a massa vezes a aceleração na direção x. Então, e só tem aceleração na direção x, então A, que é igual a AX, vai ser G vezes seno de θ menos o coeficiente de atrito cinético vezes o cosseno de θ, tá? Então, observem que esse resultado aqui é o resultado da aceleração. Vamos pegar esse resultado. Já te respondo, tá? Não sei se eu respondi uma pergunta, mas o exercício dá valor de μ para calcular. Dá. Porque esse valor de μ, ele é um valor fornecido por tabela. Então as tabelas já fornecem esse valor, sim. Então o exercício te dá. Se ele não te der esse valor, ele te dá condições de obter esse valor. Tá? Então, gente, vamos trazer para cá. Ok. Deixa eu ver aqui. Tá. Então, observe que eu vou fazer a mesma interpretação que eu fiz aquela hora. Para θ igual a 90 graus, só que agora eu vou interpretar aqui atrás, nós interpretamos o que acontece quando é 90 graus, mas do ponto de vista geométrico, né, da figura mesmo. Aqui nós vamos ver o seguinte, para θ igual a 90 graus, seno de θ é 1 e cosseno de θ é 0. Se o cosseno de θ é 0, então a aceleração vai ser g. Tá? Então aqui também a gente observa, observa que a aceleração vai ser g quando θ for 90 graus. Tá? Então, tanto interpretando do ponto de vista da figura, mostrando que não vai ter força normal, porque não tem componente y da força peso, então não vai ter o atrito. Né? Então, se não vai ter o atrito, a aceleração vai ser a própria aceleração gravitacional. Ou, olhando do ponto de vista da aceleração dependente de θ, quando θ for 90 graus, o cosseno vai ser 0, portanto, só vai sobrar g. Certo? Isso é o que a gente podia mostrar hoje em termos de conceito. Eu não entendi a sua pergunta, Michael, a sua questão, a sua consideração, Michael. Esse valor dá para continuar... Como assim? Se quiser abrir o áudio, fica à vontade, tá? Ah, tá. Então, A igual a G, você fala nessa página que nós estamos, eu substituí o θ por 90 graus. Tá? Quando a gente substitui o θ por 90, né? Aí vai dar, aqui vai ser 1, aqui vai ser 0, então só sobra o G. É isso, né, que você falou? Beleza. É isso mesmo. Então, tanto faz a interpretação. As duas interpretações a gente pode fazer desse tipo. Gente, na próxima aula, nós vamos fazer alguns exercícios, tá? Então, eles já estão nas notas de aula. Tá? A ideia é a gente trabalhar eles hoje. Hoje não, essa semana.
Tá? Semana que vem eu vou liberar um exercício para vocês fazerem valendo nota. Também. Tá? E na segunda-feira a gente vai fazer o exercício da prova. Na segunda-feira que vem. Vou parar de gravar agora, mas já vou ficar... Vou ficar aqui mais um pouquinho. Cadê? Aqui, ok. Gente, então a aula de hoje era isso. A gente ia mostrar algumas aplicações, como que a gente trabalha com os vetores, tudo. Agora nós vamos fazer a parte prática, que é trabalhar justamente com as aplicações desses vetores, né, desses vetores força, e como a gente determinar a aceleração. Tá bom? Então, por hoje era isso. Forte abraço.